como é que você entrou nessa profissão que não é uma quando você entrou há 10 anos atrás, não era uma profissão comum. Era uma profissão que tinha pouquíssimas pessoas que faziam. Como é que você entrou nessa profissão, cara? Cara, que legal. Eu gosto muito de contar essa história, inclusive. Eu sou formado em comunicação com especialização em web. E eu tinha uma agência de propaganda. E na agência de propaganda ia muito bem, obrigado, mas porém eu estava perdendo aquela vontade, né? De estar trabalhando com aquilo dali, não estava muito feliz. E eu vendi a agência. O que que não te deixava feliz naquele momento? Eu acho que assim, cara, a ideia de não vender uma coisa verdadeira para as pessoas, isso acabou me Hum, deixando chateado, porque os publicitários que me perdoem aí, é. mas na agência às vezes rola bastante isso daí, de você não vender aquela coisa que é de verdade aquilo, Uhum. entendeu? Você meio que maqueia uma coisa para poder vender a propaganda, Propaganda, de né? fato. Assim, e aquilo acabou me deixando um pouco chateado. E aí, na mesma época, nasceu meu filho. E Hum, aí você começa a repensar um monte de coisa. E aí, a minha ex-esposa, ela é paisagista até hoje, eu comecei a ver o trabalho dela. E comecei a achar legal, cara. Eu falei, como assim? Você monta jardim, né? E aí veio aquela coisa, né? Buchinho, moreia, cica, seixo rolado. E aquilo eu comecei a achar legal, entendeu? E eu falei, ah, mas como assim? Ela falou, olha, tem um curso, tá? Em Olambra, que é um professor, o Gustavo Wintz, nosso nosso parceiro, professor. nosso professor, professor de todos os paisagistas do Brasil. E eu fui fazer o curso com o Gustav. E aí eu comecei, né, a aplicar os buchinhos ali, fazer aquele joguinho de três buchinhos, Uhum. aquela fênix no fundo, as moreias atrás. E foi evoluindo, cara, foi evoluindo muito. E aí eu acabei conquistando prêmios por causa de uma pegada que eu desenvolvi como paisagista, que é uma pegada mais folha com cor e pouca flor. Então, Uhum. os foliões, né, os folhões, e aí eu encontrei Bule Marx Eles dentro dessa fizeram. mesma pegada, digamos assim, e aí eu literalmente fiquei viciado nisso, cara. Eu não E sabia, eu achei que você tinha ido pro lago direto. Você primeiro foi paisagista. exato, tanto Que que a empresa doideira. Jardins e Lagos está fazendo 10 anos, e eu estou considerando esses 10 anos de lagos. Aham. Porque se for Antes disso, considerar antes do você paisagismo, ficou um ela tempo vai dar uns com 15 mais jardins. ou menos. Uhum. E na região de Bauru, de Lençóis Paulista, Jaú, Botucatu, a região que eu morava, eu consegui fazer muitos jardins assim significativos, Uhum. sabe? Mas cara, realmente o lago me pegou, me pegou assim, por quê? Porque naquela época, há 10 anos atrás, além de não ter um curso, você não tinha pessoas dispostas a te ensinar aquilo, a te Uhum. mostrar como que era isso daí. Existia duas, três empresas e essas empresas, Eram mais fechadas, não né, abriam jogo e ali. não abriam o jogo. E aí eu fui, comecei a desenvolver técnicas e tudo mais, errei muito, fiz muito lago feio no começo. Eu Uhum. até mostro isso para os alunos, eu falo, ó, Para evitar quando vocês quiserem dar risada e você dá uma olhada na os nuvem primeiros. que eu mando para vocês dos primeiros lagos, Uhum. que é bacana porque você consegue entender o quanto aquilo evoluiu. Né? Eu Uhum. brinco que quando eu comecei, você colocava no Google lá lagos ornamentais, aparecia aquele 8 com a pontezinha no meio. Né? Meu Deus. Hoje você coloca, Uma cara, pontezinha que não levava a lugar não nenhum, é lugar nenhum parava na parede, para da né? No parede. muro da casa. Mas era essa referência que a gente tinha 10 anos atrás. Uhum. Entendeu? Então hoje é bacana que você coloca no Google lá, você tem muito trabalho bacana, tem muita gente fazendo trabalho legal, Aham. e isso evoluiu muito, né? E Mas aí assim, tudo bem, você tava lá com os jardins. E aí, você viu algum lago que te encantou pra você entrar? Como é que vi, foi? cara, foi assim, eu vou até contar as histórias e dar nomes. Hum. Eu era paisagista do Senai na época de Lençóis Paulista. E o Senai, ele tinha um lago. Hum. E eles falaram, cara, você não quer dar uma olhada no lago, né, pra dar um tapa tal? E aí eu fui, né, comecei a olhar,
Eles falaram, pô, cara, a gente queria colocar umas carpas mais bonitas, uma coisa um pouco mais legal, tal. E aí eu comecei a estudar esses itens, porque até então eu olhava um lago, era água, carpa, que pra mim era a mesma cor, era a mesma coisa, não tinha muita Nossa. diferença. Uhum. E, né, falei, ah, beleza, eu comecei a estudar isso daí. Aí eu fiquei sabendo de uma empresa em Bauru que vendia carpas. Eu Uhum. falei, olha, o cara é muito bom, ele vende carpas ótimas e tal. E eu lembro até o valor que eu tava no bolso. Eu Uhum. peguei R$ 80 e fui pra Bauru. Comprar carpa. Muitas. Muitas. Achando que ia voltar É, cheio eu de falei, carpa. meu, será que eu vou de ônibus, vou de caminhão? Porque eu vou trazer muitas carpas com R$ 80. E aí eu Ai, cheguei meu lá, Deus. essa pessoa me recebeu, o Takeo, inclusive um forte abraço pra ele aí. O Takeo, ele me mostrou esse mundo de carpa, cara, Uhum. sabe? Aí ele Ali que você pegou, conheceu o que que eram as carpas koi. não tinha a menor ideia. E aí Uhum. ele falou, cara, essas daqui custam 80. Eram umas carpinhas desse Desse tamanho. tamanho. Eu falei, todas? Ele falou, não, uma. Eu falei, como Caramba. assim, cara? E aí ele teve uma paciência, assim, eu achei muito Pra te legal, sou explicar. muito grato a ele. Ele me levou aonde ele tinha as carpas Uhum. dele, e aí ele me mostrou aquilo, cara, aquilo assim, eu voltei embora vidrado, sabe, assim, Legal. alucinado com aquilo. E o mais bacana é que, assim, dando sequência pra carpa, ele falou assim, cara, vai ter um curso com o seu Tanabe. O seu Tanabe hoje acho que é um dos nomes mais respeitados em questão de qualidade, de De tudo, e ele produção de ainda tá carpas. nativo, ele tem Uhum. 80 e poucos anos. E eu fiz, eu acho que o último curso de selecionador de carpa que ele deu em Bauru, graças ao Takeo. Nossa, E, na ele é verdade, assim, um mestre, né? muito, cara. Ele acho que ele é um cara que ganhou todos os prêmios, assim, Uhum. que eu não faço parte de nenhuma associação nem nada, mas ele ganhou muitos prêmios e ele, assim, é uma pessoa que eu tenho muito respeito. Por quê? Porque ele me mostrou a carpa e não o lago. O Uhum. lago veio depois, entendeu? Nossa. E eu fiquei apaixonado primeiro pela carpa, eu achei aquilo incrível, e ele começou a me explicar cores, e a raça, e a genética, e ao Uhum. tempo que vive uma carpa, cara. Uhum. Ela é um dos animais que mais vivem. Quanto tempo em média? Você tem ideia? Curiosidade, cara, legal. Que eu É não... que viveu e já morreu, dá mais de 200 anos, Meu 270 anos Deus, que aproximadamente, loucura. que é de um amigo tailandês meu, que é o Yokoi Pond. O Yokoi Pond é uma família de pessoas que fazem lagos para carpa. Não, não como hoje Ah, no Brasil, que a gente tem uma biodiversidade muito grande, então uhum. a gente consegue usar e fazer o lago do jeito que a gente quiser, Pra praticamente. nado, pra tudo, Para né? tudo. E o Iô não, ele faz essa. Então, ele teve uma carpa na família dele que Meu Deus, viveu tudo isso daí. Então, caramba. e tem relatos de carpas que viveram mais. Mas esse é o que eu gosto de falar, que eu Uhum. sei da história e acredito que realmente Sim. A gente pode aconteceu. até falar mais de carpas depois também, que eu tenho certeza que tem muita gente que não faz ideia que existe um mundo de carpas chamado carpas koi ou Koi, nishikigoi, né? Nishikigoi. É. E elas são carpas que cada tipo de mancha que tem, da cor dela, né? Ou que seja no dorso, ou nas laterais, ou a própria textura dela, cada combinação de cores tem um nome específico, né? E é muito louco isso. Depois, quem tem curiosidade, joga lá carpas koi com K no Google Imagens, que você vai ver os tipos de carpas e os nomes delas embaixo. É muito louco. Mas aí, enfim, daí você começou então com essa parte de carpas que você se encantou. E como é que foi essa migração para o lago? Legal. Primeiro, eu queria entender a tecnologia, que aí eu entendi que isso era muito importante. E aí, na maior cara de pau do mundo, cara, eu liguei na Cubus. Que o Caio é parceiraço meu, é brother. Depois a gente até acabou descobrindo que a gente tem a mesma idade e que a Uhum. gente nasceu praticamente no mesmo dia. Então a gente até zoou, falou assim, Caramba, que cara, coincidência. mais horas seríamos irmãos gêmeos. E Caramba. a gente criou uma amizade, uma afinidade muito grande. E ali, cara, eu já na maior caruda, assim, eu falei, cara, eu tô querendo trabalhar com lago e te digo mais, eu tô querendo montar um curso de lago. Isso eu não tinha feito nem o primeiro lago ainda. Você estava buscando entender sobre tecnologia
E buscou um produtor de tecnologia para lagos, que era o Caio da da Cubos, para Cubus. ele te ensinar sobre a tecnologia. Isso. E aí ele foi super Aham. simpático comigo, assim, como ele é com todo mundo que procura ele. E ele me deu algumas dicas, olha, bomba, UV, esse tipo de coisa. E eu acabei encontrando um cliente, e esse cliente eu falei, meu, eu preciso aprender a fazer lago, não existe um curso, não existe informação sobre isso, e eu queria fazer um lago para você, e eu racho com você todo o custo. Aí o cliente achou legal, né? Falou assim, Para pô, ele peraí. foi um negoção, Pra ele né? foi um negocião. E aí a gente fez isso. E aí eu peguei Aham. o primeiro lago, eu construí com a minha própria mão, desde o buraco, todos os itens eu fiz questão Você de eu fez meio que colocar. sozinho mesmo, na lá. Sozinho eu fazia todos os sábados. Eu demorei alguns sábados, não vou lembrar exatamente quantos, Uhum. mas foram vários sábados, que aí sábado, depois do almoço até a hora de escurecer, Que era seu eu. horário livre. Exato, porque eu já Aham. estava trabalhando como paisagista, mas Entendi. porém eu queria muito isso e eu não queria uma informação não errônea, mas uma informação que não tinha, sabe, uma validade, digamos Você assim. tinha que testar. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não fez, né? E o melhor, com responsabilidade. Por quê? Porque toda vez que eu tentava chegar perto de lagos, digamos assim, chegar perto assim para eu poder entender e ver, eu encontrava aquele lago da churrascaria. Você lembra do lago da Hum, churrascaria? Antigamente toda churrascaria tinha tinha um um lago. laguinho. Hoje em dia não tem mais esse lago. Por que que não tem mais esse lago? Porque naquela época, 10, 12, 15 anos atrás, não existia tecnologia, Uhum. não existia o profissional laguista. Então a pessoa às vezes acabava montando um negócio ali e não tinha esse aparato tecnológico. Sim. Então por isso que primeiro eu fui buscar cubos, que é a tecnologia, que é a impermeabilização correta, Uhum. que é o V, todas essas coisas que envolve de tecnologia. E aí depois que eu comecei a me interessar pelo entorno, entendeu? Primeiro Entendi. eu montei aquela ideia assim, da funcionalidade de verdade. Entendi.